E, Deus Cássio, e é sobre Roger Gabriel? Alguém tem alguma notícia? O que foi que aconteceu com ele? Notícia sobre ele no Cara, Bahia? assim, Notícia eu não tenho, mas assim, o que eu acho, o que eu entendo de Roger Gabriel talvez seja disciplinar, cara. Eu não sei se o Rogério Ceni não gosta muito da forma que ele se comporta, eu não sei se essa questão dele se movimentar muito desagrada o Rogério, porque o Rogério é um cara que quando ele fala pra você fazer alguma coisa, né, você vai entrar em campo fazendo o meio campo, né, jogando centralizado. Se você cai pela ponta, eu acho que o Rogério já pega muito no pé. E pelo Rogério ser esse cara que gosta muito de cair pelas pontas, eu acho que isso desagrada um pouco o Rogério, né? Ele não é um cara obediente taticamente. E o Bahia é um time que requer essa obediência tática no momento que o Bahia está vivendo. Eu acho que provavelmente é por isso. Seria, para mim, um motivo que o Roger não tem essas oportunidades, né? Você sabe o que eu não entendo, Jax? Sabe o que eu não entendo? O Rogério ele não gosta de jogador desobediente. Ok, beleza, ninguém gosta. Só que ele consegue colocar o Cauli quando o Ademir não tá jogando para fazer aquela função do lado direito e não dá essa oportunidade pro Roger. É isso que eu não consigo entender. Eu acho que pode ser muito mais além do que isso. Assim, eu tenho uma ressalva a falar sobre isso. Acho que jogador desobediente, às vezes, no time, é válido, sabia? Porque você tem meio que obediente que resolve o pepino, né? Algo improvável que vai acontecer no jogo. Por exemplo, o Bahia pega jogos contra times que ficam lá atrás, bastante fechados. Essa improvisação de um jogador de fazer algo que não esteja na função tática que o Rogério Ceni predefiniu, às vezes isso pode criar uma jogada inesperada e aí a equipe conseguir fazer um gol. Entendeu? Mas o grupo eu acho que dessa diferença. Só para retificar, galera, eu falei, acho que Saulo Mineiro, mas é Christian Barleta, tá? Tá bom. É porque os nomes são parecidos. Eu tinha falado errado. Não, eu tinha falado errado. Jogador. Saulo Mineiro foi pro futebol chinês, se eu não me engano, recentemente. Saiu. Errado, jogador. Já sobre o Josemar falando aí um cara que é desobediente, mas que dá resultado. Eu acho que não se encaixa no Grupo City. O Grupo City tem uma filosofia de implementar uma obediência tática acima do normal. Você vê isso visivelmente nos principais clubes que o grupo administra e está sendo encaixado no próprio Bahia desde Paiva. O Manchester City, MG, estraga nos jogadores que eu mais gostava de assistir, que é o Grealish, né? Grealish era um cara que ele ia para cima, que ele lembrava muito um jogador brasileiro no auge, né? Ele era aquele ponta que ia pra cima, que gostava de puxar pra dentro, que fazia muitos gols. E no Manchester City ele se torna um robô, né? Ele pega a bola e passa pro lado, pega a bola e passa pro lado. Tudo isso por conta desse negócio de obediência tática, né? Então realmente tem suas vítimas esse tipo de jogo assim. De Bruyne é outro, né, Jax? Agora eu vou falar alguns nomes aqui para vocês verem como a obediência tática destruiria esses nomes. Romário, Edmundo, Edilson Capetinha. Não, esse aí nem entraria em campo. É verdade. Edilson Capetinha, Renato Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, eu falei já? Ronaldinho Gaúcho? Não. Ronaldinho Gaúcho. Não. Você imagine Ronaldinho Gaúcho jogando no City. Rogério Ceni, o City. Não é nem Rogério Ceni, jogando no City. Ele chegando no vestiário de balada, porque eles faziam isso no Milan. Chegava no vestiário de balada, pegava a roupa com o motorista para entrar em campo lá e dando nó. Mas vamos lá, esse tipo de jogador, e eu não tô botando o nível técnico, vocês vão acabar me xingando aí, mas não tô botando o nível técnico. Mas esses jogadores que conseguem mudar da água por vir um resultado, aí eu incluo o Cauli nisso, às vezes tem uma liberdade excessiva em campo que o jogo joga em prol deles, entendeu? Tanto é que a gente enxergou isso com Ceni falando abertamente, falando os 10 jogadores que estão em campo vai jogar em prol de Cauli ali no meio, perto da grande área. Você tá entendendo? Eu acho que esse não é ter todos os jogadores assim. Eu acho que o City, sim, tem um jogador ou outro que consegue ter essa ousadia. Mas o que a gente está discutindo também, tela, que é bem pertinente que você falou, gostei desse seu contraponto, mas quem é Roger Gabriel na fila do pão? Apesar que ele fez o que ele fez no jogo contra o Sport, onde o goleiro do Sport estava inspirado, defendendo, não passava nenhum Wi-Fi, ele consegue passar, fazer um cruzamento perfeito para Ratão, e o Ratão faz um gol, depois de mais de 15 defesas do goleiro. E aí chega na coletiva e recebe uma atenção do seu líder, que é o Rogério Ceni, falando ele estava no posicionamento errado, ele não deveria estar nem lá. Como é que se fala isso de um jogador? E desde então a gente não vê mais ele no time titular. Nem no titular e nem na base, tá? E nem tudo. É isso, sobre Roger Gabriel, acho que nem no Sub-20 ele é aproveitado, parece que ele tá escanteado do Bahia. Essa é a impressão que dá. Eu não sei se é o contrato dele que ele ganha bem. Às vezes o cara
a correção que ele tomou ao vivo, lá na coletiva, acontece. O cara gostava de jogar no Bahia, estava feliz no Bahia, mas toma uma daquela que o Rogério deu nele no meio de uma coletiva, com meio mundo de repórter, o cara fala assim, aqui eu lavo minhas mãos, vou esperar meu contrato acabar e vou para outro lugar. Mas aí ele vai ter que estar pronto para ouvir isso em qualquer lugar, pô. Se ele fosse ofender em cada lugar que ele escutar isso, ele não joga em lugar nenhum. Não, mas o que Se ele escutou de Rogério, ele vai escutar de Dorival. Se ele escutou de Dorival, ele vai escutar de Guardiola. Não adianta. Jackson, eu entendo o seu ponto, mas veja bem. Eu entrei em campo, eu sou um garoto da base, eu entro, dou uma assistência, o cara faz o gol. Meu técnico chega na coletiva... A gente precisava do triunfo, a gente precisava daquele triunfo. Não, esquece até esse ponto. Meu técnico chega na coletiva e fala assim, ele estava no lugar errado, eu não queria que ele estivesse ali. Porra, em vez de falar, ganhamos o jogo, o Roger foi bem, ali achou um passe, chegava no vestiário, ó irmão, onde você estava tá errado, eu não quero aquilo ali, aconteceu da gente fazer o gol, mas poderia ser um contra-ataque e a gente tivesse tomado o gol. Velho, o que a gente tem que fazer aqui é reconhecer, e Rogério Ceni errou, pô. Rogério Ceni errou fazer aquilo ali. Poucas vezes ele erra, mas acho que equivocou. Mas, porém, a gente também não sabe do todo. Não sabe do todo. Não sabe do todo. A gente tá falando baseado em informações que a gente tem. Isso, a gente tá supondo que pode ter sido isso. Mas é um jogador que tá mudando de patamar de vida, é um cara que tá acima da média da sua base, é um cara que quando ele tinha 14 anos ele jogava no Sub-17, quando ele tinha Sub-17 ele jogava no Sub-20, ou seja, é um cara que sempre tá jogando com gente em tese mais evoluída do que ele, é um cara que tem um contrato gordo e muito bom, bem com o Bahia, bem amarrado, e eu não sei se existir um tratamento, uma assessoria para lidar com esse tipo de carreira, entendeu? É um cara que ele sabe abraçar as oportunidades. Ele foi pro Brasil jogar na seleção e a maioria das vezes que ele foi para a seleção, ele meteu gol. Ele foi jogar lá no Manchester City, foi fazer um jogo amistoso e o jogo foi 1-0. O gol foi de quem? Foi dele. Ele foi em Girona fazer o jogo lá, treinar em Girona, ele teve um jogo amistoso e ele jogou. O jogo foi de quem? Foi dele. Ou seja, ele consegue abraçar as oportunidades com base em gol. E ele é um meio construtor que tá fazendo gol. Você tá entendendo? E aí vem pro Bahia, joga no Bahia, tem uma personalidade ótima. Em campo, eu não tô falando no pós, mas em campo. E aí a gente, como torcedor, vê todo isso na mídia, porque o Bahia joga na cara, Roger Gabriel foi pra seleção, meteu gol. Roger Gabriel foi pra Manchester City, meteu gol. Roger Gabriel foi pra Girona, meteu gol. Roger Gabriel foi no Bahia, meteu gol. Aí ele do nada ele some. Será que é físico? Será que é algum problema? Será que é uma namorada que ele perdeu e tá igual o Lúcio aí, doido, e não faz mais gol, e não tá mais jogando? Será que tem algum problema familiar? A gente não sabe. E tem informações que nem o torcedor precisa estar sabendo. Mas a gente, como torcedor, fica perguntando, será que foi o Rogério Ceni que falou aquilo? Eu acho que é muito pequeno esse momento para tudo que tá acontecendo. Eu acho que até 1 mês, 2 meses, 3 meses, respondia aquilo que aconteceu na coletiva. Agora, velho, quanto tempo tem isso? Quanto tempo a gente vai ficar falando só disso? Você tá entendendo? Acho que tem muita coisa a mais que a gente nem sonha em saber. Marinho não sabe, Yuri também não sabe. Nenhum criador de conteúdo acabou soltando informação sobre isso. Mas eu gostaria de ver, porque pra mim ele é o mais talentoso dentre todos. Pra mim ele é o mais talentoso. Eu peço desculpa, eu não acho. Não, ele é bom. Ele é bom jogador. Pra mim é Sidney. Sidney, pra mim, é a maior revelação do Bahia de todas essas aí, do Sub-20, Sub-17. Eu acho que Sidney é o melhor jogador. E infelizmente ele não teve chance aí no time de cima, cara. Até em partidas que eu fui ver onde o time de Sub-17, Sub-20 do Bahia não jogou nada, assim, nem conseguiu jogar bem, cara. É absurdo. Calma aí. É absurdo. Eu vou deixar o Sidney falar, mas assim, Sidney teve oportunidade. Não, Sidney e Jota, eles tiveram oportunidade. Não, longe de eles não serem ruins. Não, Sidney jogou um jogo. Ele jogou um jogo só no Baiano, com o time principal. Depois ele jogou esse ano, mas ano passado ele teve oportunidade. A gente tá falando da carreira dele. Quem teve mais oportunidade no ano passado foi Sidney, Roger Gabriel e Jota. Sidney jogou uns 2 ou 3 jogos, pode olhar aí. A maioria dos jogos que ele joga é quando o Bahia usa o Sub-20. Ele joga com o time principal uma ou 2 vezes só. É verdade. Entendeu? Saindo do banco. Tem um jogo que ele começa, que eu não lembro qual é, acho que é contra a Jacuipense, e tem um que ele sai do banco. Será que é por conta da altura? Será que é por conta da altura? Eu acho que é por conta da idade mesmo, cara. Pode ser físico, não sei, mas eu acho que o Rogério ele toma um pouco tá tomando certo cuidado com essa galera por conta da idade. O Juan Pablo, ele é destoa, né, cara? É diferente. Agora o Sidney, provavelmente, o próprio Dodô, né, que é um jogador que também tem muita qualidade, eu acho que é por conta da idade. O Del, ele tá dando mais um tempo para esses caras maturarem. É assim que eu enxergo. Uma coisa que eu tenho que colocar é Jota, o meio campista do Bahia. Se eu não me engano, acho que só jogou 2 ou 3 partidas. E Jota nem tem mais idade. O Sidney, no total, ele jogou 8 partidas.
Pelo menos umas 3 ou 4 dessas foram com o time sub-20. Eu lembro que com o time principal, ele começa uma jogando. Eu, inclusive, narrei esse jogo, se eu não tô enganado. Ele começa jogando. E depois ele tem uma que ele entra no segundo tempo. 1 ou 2 que ele entra no segundo tempo. Mas começar mesmo como titular, ele começa um jogo que eu acho que é ele e Iago Felipe, inclusive, a dupla. Né? Foi um jogo, acho que favorece muito o futebol do cara. Favorece muito o futebol. Eu ouvi de Marcelo Viana, que é um dos caras que mais entende de base hoje na torcida do Bahia, falando que tem uma safra de sub-17, que já tá vindo sub-18, sub-20, né, do Bahia, que é acima do normal. Você vê o Sidney, você vê o Jota, que já subiu bastante, você vê o Roger Gabriel, o Juan Pablo, são peças que podem estar dando frutos pro Bahia no longo prazo. Acredito que o torcedor do Bahia está tendo uma maturidade agora com esses resultados vindo da base, mas eu acho que ainda está longe do ideal. Acho que está longe do ideal, porque a gente viu um jogo contra Fred jogando contra o Cruzeiro, e o Bahia perdeu, jogou muito mal, e eu vi no chat, a gente, graças a Deus, a gente é referência hoje em jornada esportiva, e boa parte a gente vê os comentários, e tinha muita gente criticando porque Rogério Ceni botou a base, que não tem elenco, que o elenco é ruim, que tem que contratar, tem que fazer 45 pontos, esqueça a Libertadores. Eu vi muita coisa aí, e muita parte dessa é culpando o pessoal da base, ou seja, culpa quando coloca, culpa quando não coloca. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque o Roger Gabriel de ontem é o Del de hoje, é o Juan Pablo de hoje, e às vezes uma falhinha que pode acontecer com ele, quem sabe o Juan Pablo acaba virando o Roger Gabriel. Você tá entendendo? Nesse tipo de sentimento que a gente tá tendo agora. Acho que a gente tem muito cuidado com isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. O MG, só coloca esse comentário de Thiago Santos na tela aí rapidinho. É o último? Isso. Não, o de cima. Tá. Pode ler. Para mim, o Bahia tinha que fazer esses jogadores rodar outros times do Nordeste emprestando para a Série B e Série C, eles desenvolvem sem pressão. Vale muito mais você pegar essas joias da base e colocar para fazer um intercâmbio dentro do clube, do grupo, do que você pegar um moleque desse e botar lá pra jogar no Londrina e no Náutico, pô. Mas o Bahia tá fazendo isso. Não, eu tô falando, você pega esse guri da base, que hoje ele não tem essa maturação toda, você coloca ele dentro do intercâmbio do grupo, pra ele entender como é a filosofia que o grupo quer que os times joguem, do jeito que ele quer que ele desempenhe. É muito melhor do que você pegar e dar rodagem a ele de um time de Série C e ele voltar e continuar não entendendo como é a filosofia do grupo. O Mugni falou uma coisa muito boa aí, cara. Falou uma coisa muito boa. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas na Inglaterra, por exemplo, a gente tem quase um campeonato de aspirante geral, né, pô? Às vezes, quando o cara não é aproveitado no time de cima, ele desce para os chamados reserva, né? Aí ele joga com o estádio vazio, mas é uma Premier League paralela, digamos assim, né? Tem um campeonato, pontos corridos, mas ele joga com o estádio vazio e são times sub-23. Então, realmente, como o Mugni falou aí, eu acho que vale muito mais você mandar um Roger, um Jota, um Sidney, para participar dessas competições, onde eles vão estar enfrentando até um nível maior de adversários, do que você mandar os caras para jogar uma Série C, por exemplo, entendeu? Então, eu acho interessante essa ideia. Agora, é difícil falar sobre isso de uma forma separar um pouco ao lado do torcedor, né? Porque, veja, eu vou dar aqui 2 exemplos que um depõe contra o outro, tá certo? Mas só tô fomentando aqui para o debate. Sim. Em 94, quando o Brasil foi campeão do mundo nos Estados Unidos, o Brasil ficou sem Romário quase 6 jogos, 5 jogos, eram grupos na época, e Romário teve algum mal entendido com o Parreira e ele, num jogo fora, e ele foi cortado por indisciplina, entre aspas, né? E o Brasil quase o Brasil não classifica, viu? O Brasil ficou com 12 pontos, o Uruguai, que tem terceiro, não classificou, ficou com 10, pra você ter ideia. E o Brasil volta exatamente, o Romário volta contra o Uruguai no Maracanã, e fez aqueles 2 gols. Então, Romário é um exemplo. Obviamente que eu não estou falando que o Roger Gabriel é Romário, né? Obviamente que não é Romário. Mas o Roger Gabriel, ele pode ter, assim, uma ascensão. Agora, por outro lado, que eu acho que a filosofia que Ceni defende, que é a mesma que Muricy defende, que é a mesma que Tele Santana defendia na época, né? Quem acompanha o Tele sabe disso. Ele é muito disciplinado taticamente. Então, ele não permite que joias como essas, elas acabam aparecendo. Você veja que Miller, na época do São Paulo, ele era limitadíssimo. Júnior Baiano. Hã? Júnior Baiano com o Tele Santana vira um monstro. Meu pai fala isso toda vez. Júnior Baiano era um zagueiro maluco. Quando o Tele bota a mão nele, ele vira um monstro. Ele vai jogar a Copa do Mundo e tudo. Tô de louco. E aí você remete, Jaques,
para o Oakland Athletics lá do beisebol, que você falou, ligas maiores, que é a Major League Baseball, e as ligas menores, que é a liga profissional, que são de jogadores menores, né? Por exemplo, Michael Jordan jogou nas ligas menores, no Chicago White Sox, para você ter uma ideia. Mas quando você vai para o beisebol e traz a filosofia do Moneyball, que é, quem não viu, veja o filme, que é inspirado nas estatísticas, que é o que Tele Santana fazia, Muricy fazia, porque não é mais treinador, mas o que o Rogério faz, tem um scout por trás dele que cumpre em função. Você vê, nós falamos de Cauli, que cumpre em função de passes certos, Everton Ribeiro de desarmes, com Caio Alexandre com desarmes, o Bahia com posse de bola. Então, o Rogério Ceni, ele cumpre uma filosofia de estatísticas. Então, ele vai para cima do futebol com estatísticas, com scout, e por esse motivo, o Roger Gabriel acaba ficando um pouco de fora, porque ele meio que é desobediente nessa questão. Então, a gente está entre a cruz e a espada. Nós, como torcedores, vamos querer que o cara seja indisciplinado e fique fora do time, ou que ganhe título, eventualmente, como o Tele Santana foi tricampeão mundial. Então, você veja que eu dei 2 exemplos aqui, e obviamente que é para o debate, são contrapontos. De um lado, a estatística que ganha jogo, porque o Oakland Athletics ficou 20 jogos invicto, você imagine, 20 jogos invictos. E no beisebol, ou você ganha ou você perde. Não tem empate no beisebol. Ou você ganha ou você perde. Ganhou 20 jogos seguidos, e em 94 o Brasil foi campeão mundial de futebol. Então, o que a gente quer? Essa é a discussão. Realmente, não tem fim a discussão, realmente, e não tem lado certo, viu Mugni? E Josemar, e MG, eu acho que não tem certo aí. A gente tem um monte de opinião, mas isso aí enriquece. Agora, eu, particularmente, concordo com o Jacques quando ele fala que empresta o cara para uma liga menor dessa, da Europa, de aspirantes, e bota o cara para rodar lá, meu irmão. Que nem Cauli. Cauli foi para lá, fez a carreira toda no Ludogorets, da Hungria, na Alemanha também, e depois voltou, e esse cara que a gente sabe aqui. Eu acho que a torcida do Bahia pede a base corretamente, mas nos motivos errados. A solução do Bahia sempre é quem não está jogando. E a pauta sempre é levantada, a discussão é sempre dita quando o Bahia está deixando a desejar em campo. Se Roger Gabriel fosse a peça fundamental no campo do elenco, como Everton Ribeiro, Cauli, próprio Eric Pulga, e ter dessa desobediência ou então algum conflito a ponto do afastamento dele, seria um ponto a conversar. Como foi citado de Romário, peça fundamental. Você tá entendendo? Não foi alguém que tinha lastro evolução, alguém promissor. Ele era realidade de precisão. A gente precisava daquilo. Diferente de Roger Gabriel. Roger Gabriel, eu repito, quem é Roger Gabriel na fila do pão perante o time? A estrutura e o projeto do Bahia no curto prazo, não está escrito Roger Gabriel nele. Roger Gabriel é para o futuro. Como a base, a estrutura, um novo CT, a nova evolução, Juan Pablo, é algo que a gente vai ver no futuro. Tinha um jogador muito bom que eu gostava, que foi embora do Bahia, que era aquele Verón, Patrick Verón. Eu amava Patrick Verón. Ele que escolheu, foi ele que quis sair. Foi ele que quis sair. E naquele momento ele não fazia parte do projeto. Mas não estava sendo aproveitado. Não, mas são escolhas. Ele e quem administrava a carreira dele falava, estou pensando no hoje, eu quero o hoje. Mas foram escolhas, tudo na vida são escolhas. Não estou dizendo que tem um lado certo ou um lado errado. Eu gostava muito dele. E já voltando, eu acho que é isso, um motivo errado, porque a gente não enxerga essa preocupação desse cuidado com a evolução de um jogador promissor na base, em ter a consciência de colocar ele no momento que é para ter maturidade, ou então colocar ele em relacionado para estar no banco de reserva, como a gente viu o Gabriel Xavier. Gabriel Xavier tá aqui no Bahia já tem um tempão. Já que sabe falar um pouco mais dele. Com o meu banco um ano para pegar o titular. O meu banco, ele ficar presente, ele estava ali embaixo, ouvindo um bocado de ano. Isso. Um ano. E ele só foi titular por acaso. Por acaso. E outra coisa, MG, o Patrick Verón foi pro Kawasaki, e nem no Kawasaki tá jogando. Falei, Josemar. Gabriel Xavier, ele só foi visto por Rogério Ceni por causa da torcida do Bahia. A torcida do Bahia pediu para que ele fosse titular do time. E o cara tava pedindo passagem, pô, das tava pedindo passagem nas atuações. Não, foi assim, ó. O Cuesta, Vitor Cuesta, se machucou, teve uma fratura no nariz,
horrível lá, acho que teve que operar, não sei. Aí Gabriel Xavier entra no fogo cruzado, porque a gente tava criticando demais Canu e a dupla. E Cuesta, rapaz, a dupla zaga horrível. Passava tudo, Canu todo desengonçado, tava uma porcaria. Mas era muito mais por questão de Canu do que de Cuesta, para que fique claro. Canu não estava conseguindo performar. Rapaz, os dois, naquele momento. O Cuesta foi contratado para ser titular. Aí entra Gabriel Xavier num fogo cruzado desgraçado. Aí Rogério Ceni inverte Canu de lado, tira Canu de direita, bota na esquerda, salvo engano foi isso. Mudou da água pro vinho, outro Canu. Aí Prime. Aí Canu falou, porra, virei um Beckenbauer. Não, porque ele acha isso. Peraí, você deu uma risada? Mas pergunta Canu, vem cá, você acha que você é Beckenbauer? Ele falou, rapaz, com certeza. Peraí,